Bom, este episódio começa com uma errata, porque no áudio que eu dei upload antes, eu dei uma informação errada. Eu disse que a franquia Stars havia chegado em 3 finais, uma com o Minnesota Stars em 1991, duas com o Dallas Stars em 1999, a qual eu detalhei melhor no áudio que você vai ouvir mais para frente, nesse próprio episódio, claro, e 2000. Só que na verdade foram 2 finais com o Minnesota North Stars, então no total a franquia chegou em 4 finais antes dessa final de 2020, essa é a quinta, porque eu não falei que o Minnesota North Stars chegou também na final de 1981. Na ocasião, o North Stars, que era treinado por Glenn Sonmore, ficou em terceiro lugar na divisão Adams, ficou em quinto lugar na Conferência Wales, que hoje equivale mais ou menos à Conferência Leste. Nos playoffs, na primeira rodada, passou pelo Boston Bruins, varreu o Boston Bruins, foram 3-0. Na época, a primeira rodada era disputada em melhor de 5 jogos. Na fase seguinte, passou pelo Buffalo Sabres por 4-1. Na fase seguinte, passou pelo Calgary Flames por 4-2. E na finalíssima, perdeu para o New York Islanders por 4-1. Todas essas 3 séries seguintes já eram em melhor de 7 jogos. Só a primeira fase dos playoffs que era em melhor de 5 jogos. Então está feita a errata. Portanto, se você ainda não tiver escutado o áudio desse episódio 7 e for escutar, você corrige mentalmente, porque daqui para frente você vai escutar eu dizendo que foram 3 finais que o Minnesota, que a franquia Stars chegou, na verdade foram 4, e quando eu disser que a final de 1991 foi a primeira da franquia, na verdade foi a segunda. Eu não sei como funciona no YouTube, se eu posso dar upload, tirar o vídeo e dar upload no próprio link, ou se eu tenho que subir novamente. Eu acredito que eu tenho que subir novamente, e se for esse o caso, esse episódio, que é o 7, vai ficar na frente do episódio 8 ali na lista, mas enfim, não tem problema, é melhor corrigir que deixar com o erro, né? Então, segue o jogo. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago Leal e este é o Primeiro Face Off, um podcast de história do hóquei no gelo, associado ao blog Loucos pela NHL. E eu estou gravando esse episódio no dia 20 de setembro de 2020, um domingo, entre os jogos 1 e 2 da final da Copa Stanley 2020 entre Dallas Stars e Tampa Bay Lightning, mas eu não vou falar sobre essa série. Estou aqui mais interessado no passado, na história. Este episódio vai ser dedicado aos Stars e o próximo ao Lightning. E eu vou falar sobre as finais que a franquia Stars disputou em sua história, as finais anteriores, não essa. A primeira delas foi em 1991, quando a franquia ainda se chamava Minnesota North Stars, ficava em Bloomington, Minnesota, cidade na região metropolitana de Minneapolis, onde a franquia foi fundada originalmente em 1967 como parte da primeira grande expansão da NHL, recebendo ali 6 novas franquias, 6 novos times, e viria a receber mais para a frente no decorrer dos anos. A era das expansões que voltou à ativa recentemente com o Vegas Golden Knights e com o Seattle Kraken. O Minnesota North Stars foi um dos primeiros, e em 1991 chegou em sua primeira final. Eu gosto sempre de lembrar que até 1993 as conferências e divisões da NHL não tinham nomes geográficos, mas sim nomes de personalidades. E o Minnesota North Stars jogava na Conferência Clarence Campbell, ou Conferência Campbell, que hoje é a Conferência Oeste, e se classificou para os playoffs apenas na 7ª posição. Ou seja, na Bacia das Almas, um time que era relativamente modesto, tinha ali o Dave Gagne, o principal pontuador, também tinha o Brian Bellows, tinha o Neil Broughton, que é muito mais lembrado como um dos membros da seleção americana nos Jogos Olímpicos de 1980, um milagre no gelo. Tinha o Mike Modano começando ali sua carreira como um grande pontuador. Do outro lado, nessas finais, tinha o Pittsburgh Penguins, de Ron Francis, de Jaromir Jagr,
e um dos melhores jogadores de todos os tempos, o Mario Lemieux, que ficou em terceiro lugar na Conferência Prince of Wales, que hoje é a Conferência Leste, dominou os playoffs na ocasião, se classificou para as finais e venceu o Minnesota North Stars em 6 jogos. Venceu a série por 4-2. Mas enfim, esta foi a primeira aventura dos Stars nas finais da Copa Stanley. Em 1993, os Stars mudaram para Dallas, mudaram para o Texas, deixando de ser Minnesota North Stars, se tornando Dallas Stars, uma mudança que foi polêmica na época, mas que eu não vou abordar essa polêmica aqui porque não vou falar da história da franquia, estou falando só da história das finais. Se algum dia eu fizer episódios sobre histórias das franquias, aí eu vou poder abordar um pouco melhor esse assunto. E foi no fim da década de 90 que os Stars conseguiram o que seria seu grande feito. Até então, considerando mesmo a franquia Minnesota North Stars, que foi se intrometer entre as 3 franquias dominantes da NHL naquele período, entre o final da década de 90 e o começo da década de 2000. Entre 1995 e 2003, tivemos 9 Copas Stanley sendo disputadas, 3 delas vencidas pelo Detroit Red Wings, 3 delas vencidas pelo New Jersey Devils e 2 vencidas pelo Colorado Avalanche. Essas eram as franquias dominantes nesse período. Nessas 9 finais, apenas um ano não teve ou Red Wings, ou Devils, ou Avalanche na finalíssima, que foi em 1999, quando a final foi disputada entre Dallas Stars e Buffalo Sabres. Na ocasião, os Stars, treinados por Mike Crawford, tinham um bom conjunto e foram dominantes na temporada, vencendo o troféu dos presidentes. O time tinha Mike Modano, tinha o Brett Hull, tinha o Joe Nieuwendyk, tinha o Jere Lehtinen, tinha o Sergei Zubov, tinha o Daryl Seedorf, tinha o Jamie Langenbrunner. Era um bom time. Tinha o Pat Verbeek também, o Darren Hatcher. O goleiro principal da equipe era o Ed Belfour. Tinha o Guy Carbonneau, que era um dos heróis do Montreal Canadiens, da sua última Stanley Cup em 1993. Ou seja, era um bom time, era um time equilibrado, era um time que dominou a temporada regular, vencendo o troféu dos presidentes, como eu já falei. Era um time que tinha jogadores muito decisivos, o Nieuwendyk era decisivo, o Modano era decisivo, o Brett Hull nem se fala, e a gente vai chegar nele e nesse poder de decisão do Brett Hull logo mais. Com esse bom time nos playoffs, o Dallas varreu o Edmonton, depois passou pelo St. Louis Blues, que também tinha um bom time na época, e na final da Conferência Oeste, derrubou o Colorado Avalanche, que, como eu disse, era uma das franquias que vinha sendo dominante na NHL naquele período. Avançou para a final. Do outro lado veio o Buffalo Sabres. E se os Stars foram muito dominantes na liga como um todo e na Conferência Oeste, o Sabres foi um azarão da Conferência Leste, se classificou em 7º lugar, tinha no seu principal jogador o Miroslav Chatin. Na verdade, o principal jogador do Sabres era o Dominik Hasek, o goleiro, mas entre os patinadores, entre os jogadores de linha, o principal deles era o Miroslav Chatin. Mas o Sabres fez um playoff muito bom. Varreu o Ottawa Senators na primeira série, nas quartas de final de conferência. O Ottawa Senators, que era naturalmente o 2º colocado da Conferência Leste, já que estava enfrentando o 7º colocado, o Buffalo Sabres. Os Sabres varreram os Senators. Os Senators têm uma história de azar nos playoffs, e enfim, foi o Buffalo que prolongou essa história naquele período. Prolongou, na verdade, meio que deu início a essa história, já que os Senators não tinham uma presença tão forte nos playoffs ainda. Mas enfim, o Sabres varreu os Senators. Depois passou pelo Boston Bruins por 4-2, e na final de conferência venceu o Toronto Maple Leafs por 4-1. Então, para um time que fez uma temporada regular tão irregular, com perdão do trocadilho, se classificando em 7º lugar, foi muito bem nos playoffs. Lembrando que
também nos playoffs, o New Jersey Devils, que era o líder da Conferência Leste, perdeu nas quartas de final de conferência, na primeira série dos playoffs, para o Pittsburgh Penguins, que era o 8º colocado. Na verdade, todos dos cabeças de chave, apenas um na Conferência Leste passou, que foi o Toronto Maple Leafs. Todos os outros cabeças de chave caíram na primeira rodada, então foi um playoff muito conturbado na Conferência Leste. Os Sabres avançaram até a final para enfrentar o Dallas Stars, que era a força dominante daquele ano, por incrível que pareça, já que a NHL vinha sendo dominada por outras franquias. E os Sabres prometiam aprontar na final, porque venceram o primeiro jogo em Dallas na prorrogação por 3-2 com o gol do Jason Woolley. Só que nos jogos seguintes as coisas voltaram ao normal. Os Stars venceram o segundo jogo, empataram a série em 1-1, venceram o terceiro jogo em Buffalo, viraram a série para 2-1. O Buffalo venceu o quarto jogo, empatou a série em 2-2. E em Dallas, voltando para o Texas, a série, o Dallas Stars venceu por 2-0 e voltou a liderar a série por 3-2. E aí a gente chega ao jogo 6, que é talvez um dos jogos mais polêmicos da história é um dos jogos mais polêmicos da história das finais da Copa Stanley, talvez o mais polêmico. O Dallas Stars venceu o jogo por 2-1 na terceira prorrogação. Os Stars abriram um placar no primeiro período com o Lehtonen. O Buffalo empatou no final do segundo período com Stu Barnes, e na terceira prorrogação Brett Hull marcou, o jogo terminou empatado, avançou para a prorrogação, e só na terceira prorrogação o Brett Hull marcou o gol do título do North Stars, do Dallas Stars. Foi um jogo muito disputado. O Buffalo chutou, foram mais de 50 chute a gols de cada lado, não lembro exatamente qual foi o número exato de cada um. O Dallas chutou 50, se eu não me engano, os Sabres chutaram 54, ou foi o contrário, isso eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, gol do Hull, título dos Stars, tá resolvido. Os times se cumprimentaram, o Dallas Stars ficou no rink fazendo a festa, esperando os troféus para receber, para comemorar. Os Sabres voltaram para o vestiário. Só que foi aí que o bicho pegou, porque no vestiário o time assistiu, tinha TV no vestiário, o time assistiu ao gol vencedor do Brett Hull. E se vocês verem o gol vencedor, o Brett Hull está ali próximo à crise, o Lehtonen chuta, o Dominik Hasek dá rebote, o Brett Hull tenta dominar o disco, mas perde o controle do disco devido à interferência, acho que do Michel Grosek, do Dallas Stars, do Buffalo Sabres. Ele chuta o disco novamente, recupera o controle do disco, chuta e marca o gol. O problema é que quando ele chuta o disco para recuperar o controle, ele coloca o pé na crease. Crease, para quem não está familiarizado com o termo, a área do goleiro. No momento que o Grosek interfere ali no lance, o Hull dá uma desequilibrada, bate com o pé esquerdo no disco, o disco sai da crease, o pé esquerdo que ele usou para chutar o disco continua dentro da crease, e aí ele chuta o disco do lado de fora da crease e marca o gol. E isso revoltou o time do Buffalo Sabres. O técnico Lindy Ruff já estava tendo a cerimônia de entrega dos troféus, e o técnico Lindy Ruff do Buffalo Sabres voltou ao rink para reclamar com o Gary Bettman e questionar por que o gol não tinha sido revisado. E essa revisão seria necessária porque o Brett Hull entrou na crease antes do disco, e isso, de acordo com as regras, era ilegal. E por isso muita gente considera esse gol ilegal
considero um erro de arbitragem. Em Buffalo, e para muitos outros fãs, para muitos outros torcedores, é comum se referir a esse gol como no goal. Acho que fãs mais radicais do Buffalo se referem à série toda como no goal, ou seja, gol não válido, gol inválido. É um termo que o torcedor de futebol está começando a se familiarizar, graças ao VAR, que tem sido muito usado. Isso aí, o termo utilizado para anular um gol depois de uma revisão da arbitragem, mas que na NHL é usado faz bastante tempo. E a gente tem que entender por que houve essa polêmica. E a regra da crease, ela mudou muito ao decorrer do tempo. O raciocínio do Lindy Ruff e do Buffalo Sabres e dos torcedores do Sabres, eles têm algum sentido pré-temporada 1998-1999, porque de fato era proibido que um jogador do time adversário entrasse na crease, a não ser que ele viesse com o controle do puck, e o puck tinha que entrar primeiro que o jogador na crease. Isso aí configuraria que ele estava em controle do puck, em controle do disco. E isso tornava a regra objetiva. Eu acho que um dos grandes problemas da regra dos esportes, tanto no hóquei no gelo, quanto no futebol, quanto no basquete, quanto no futebol americano e quaisquer outros esportes, é quando ela não é objetiva, é quando ela é muito aberta à subjetividade. Você dizer que para entrar na crease o jogador do time adversário tem que estar no controle do puck e o puck tem que entrar primeiro, o disco tem que entrar primeiro, é você tornar a regra objetiva. Se o disco não entrou primeiro, já é motivo para anular aquela jogada. Então já é suficientemente objetivo. Só que em 1998-99, a NHL mudou essa regra, dizendo que caso o jogador tivesse em controle do disco, ele poderia entrar antes na crease. Ele poderia entrar primeiro que o disco na crease. E a NHL teria reforçado essa mudança de regra entre os árbitros e entre os próprios times durante toda a temporada. Razão pela qual, respondendo às reclamações de Lindy Ruff e do Buffalo Sabres, o comunicado oficial da NHL disse que o gol foi revisado, todo gol é revisado, esse gol foi revisado e a gente considerou o gol legal. Eu acho que o problema está na subjetividade. Brett Hull realmente tinha controle do disco? Ele chutou o disco intencionalmente ou ele chutou ali por acaso, graças ao empurrão ali do Michal Grosek, que tinha vindo para tentar impedir o chute? Eu acho que é tudo muito subjetivo. No fim das contas, eu tendo até concordar com a decisão da NHL, porque se você não tem uma razão clara, se você não tem uma razão objetiva para anular o gol, se a discussão é, será que o gol foi validado? E a discussão é, será que o Hull estava ou não no controle do gol, no controle do disco, e você não chega a uma decisão clara, então acho que tem que manter a marcação do gelo. Independentemente de qualquer coisa, Brett Hull ficou com uma má fama em Buffalo, como se ele fosse o responsável pela lambança. Muito comum, ficou muito comum o jargão Brett Hull is a cheater, Brett Hull é um trapaceiro, ou, numa analogia um pouco mais próxima do nosso linguajar esportivo, Brett Hull é um ladrão. Mas uma coisa que todo mundo concorda, ou muita gente concorda, ou a maioria das pessoas concordam, muita gente que eu li ao longo desses anos falando sobre essa final, falando sobre esse gol, é que foi uma mudança idiota nas regras. Não tinha para que a NHL fazer uma mudança que complicava uma regra que era de simples aplicação, porque tornou interpretativa a questão do cara estar ou não no controle do disco. Se a regra anterior fosse mantida, o gol teria sido anulado.
Se a regra posterior, e a gente já vai ver qual é, tivesse sido implementada, o gol tinha sido válido sem problema e ninguém reclamaria. Mas foi uma mudança de um detalhe subjetivo, e que no fim das contas, pelo que se dá a entender quando se lê a respeito, a NHL não divulgou tão bem essa mudança. A NHL ela reforçou a mudança entre os árbitros, ela falou muito sobre a mudança entre os times, talvez para os jogadores se habituarem a não desistir de uma jogada, mas isso ainda ficou nebuloso, a imprensa não estava tão por dentro dessa mudança, muitos jogadores não estavam tão por dentro dessa mudança. Então ficou essa polêmica que, como é que eu posso dizer, permeia esse primeiro título dos Stars, primeiro e único até agora, o que é uma pena, porque os Stars fizeram uma belíssima temporada em 1998-99, fizeram uma boa campanha de playoffs em 1999, fez uma boa final em 1999 e mereceu a Copa Stanley. Mas, enfim, se tornou, se não uma unanimidade, no mínimo um consenso ali da maioria, de que essa regra foi uma lambança. E para a temporada seguinte, 1999-2000, a NHL mudou. A regra da crease virou um sem agressão, sem falta, sem revisão. Ou seja, se não houve interferência no goleiro, se não houve agressão ao goleiro, não tem para que revisar aquele gol. O lance é legal, dando assim abertura para que os jogadores pudessem entrar livremente na crease. A crease ainda mantendo vários outros privilégios ao goleiro e ao time de defesa. Muita gente questiona se o cara pode entrar, para que tem crease? Eu acho que é um questionamento válido, mas no mínimo deu um padrão à história, deu uma objetividade à história. Esse gol não teria sido um problema, mas enfim, com polêmica, sem polêmica, com pé na crise, sem pé na crise, com Brett Hull sendo ladrão ou sendo inocente, os Stars venceram a Copa Stanley de 1999 e, na minha opinião, foi merecido. Os Stars eram os merecedores daquele título. E essa final de 1999 é especial porque entre 1995 e 2003, essa foi a única final que não teve New Jersey Devils, Detroit Red Wings ou Colorado Avalanche. E ela transformou os Stars ali na quarta força daquele período. O capitão dos Stars que levantou a taça era o Derian Hatcher. O MVP dos playoffs foi o Joe Nieuwendyk. E eu até acho isso que talvez isso seja um pouco injusto, porque eu acredito que o Mike Modano merecia aquele prêmio de MVP, mas enfim, o Joe Nieuwendyk foi bem decisivo em alguns momentos e levou o troféu para casa. E aí a gente chega à temporada 1999-2000, que reforça a presença do Dallas como uma das grandes franquias da NHL naquela virada de século, e virada de milênio, naquele período ali entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Os Stars lideraram a divisão do Pacífico. Na temporada 1999-2000, os Stars lideraram a divisão do Pacífico com 102 pontos. Ficaram em segundo lugar geral na Conferência Oeste, com 102 pontos, embora o Detroit Red Wings tenha feito mais pontos, fez 108. Só que o Detroit Red Wings jogava na divisão central, que foi vencida pelo St. Louis Blues, que venceu o Troféu dos Presidentes com 114 pontos, e assim como os campeões de divisão levavam vantagem na classificação para os playoffs, os Stars ficaram em segundo lugar geral, tanto que o terceiro lugar geral foi o Colorado Avalanche com 96 pontos, enquanto os Wings tinham 108 pontos. Do lado leste, o New Jersey Devils ficou em quarto lugar. Os Devils foram os segundos colocados na divisão do Atlântico. Nos playoffs, os Stars passaram mais uma vez por Edmonton Oilers, depois por San Jose Sharks e por fim mais uma vez por Colorado Avalanche, 4-3, as outras duas séries tinham sido 4-1. Os Devils varreram o Florida Panthers, depois passaram pelo Toronto Maple Leafs, 4-2,
E na final de conferência venceram o Philadelphia Flyers por 4-3. Na finalíssima, nem vale a pena prolongar tanto assim, os Devils venceram os Stars por 4-2. O MVP das finais ficou com o Scott Stevens, defensor histórico do New Jersey Devils. E eram dois times que tinham até características parecidas, por ser dois times que não se concentravam em grandes estrelas, embora os Stars tivessem o Mike Modano. Era um time bem distribuído, eram dois times que distribuíam muito os talentos, as pontuações, os gols, tanto Stars quanto Devils. Os Devils tinham um jogo mais físico, na verdade os Devils sempre foram famosos por isso nesse período de vitórias dos Devils entre 1995 e 2003, na verdade vai até um pouco além disso. Os Devils eram muito reconhecidos por esse jogo físico que tinha no Scott Stevens, uma das grandes, talvez a principal figura representativa desse estilo. E do lado dos Stars, os Stars mantiveram a mesma base de 1999, praticamente do time vencedor da Copa Stanley de 1999. E entre esses jogadores estava o Jamie Langenbrunner, que depois viria a vencer mais uma. O Langenbrunner venceu a Copa Stanley de 1999 com os Stars, perdeu essa de 2000 com os Stars, depois iria para os Devils, venceria a Copa Stanley de 2003 com os Devils e no futuro viria até ser capitão dos Devils e da seleção dos Estados Unidos. Nas temporadas seguintes, os Stars se mantiveram como uma das forças da Conferência Oeste, principalmente como uma das forças da divisão do Pacífico, vencendo a divisão em algumas ocasiões. E, enfim, com essa sequência de temporadas de 1998, 1999, 1999-2000, eles se firmaram como um dos grandes times da NHL, um dos times que viria a dar trabalho na NHL. E essas foram as aventuras dos Stars em finais de Copa Stanley, até aqui, 2020, quando eles voltam à grande contenda pelo troféu mais importante da história dos esportes. E é isso. Este foi o episódio de hoje, de primeiro Face-Off. E no próximo vou falar um pouco sobre o Tampa Bay Lightning, também na questão da história, focando mais na temporada 2003-2004. Forte abraço e até o próximo jogo.